Banda Sexta-feira Santa, lá na China. Maju Arruda Leite, seja bem-vinda aqui ao Pulo do Gato. Tudo bem, Maju? Oi, Pedro. Um bom dia para você, bom dia, ouvinte do Pulo do Gato, nessa sexta-feira. Agora, às 5h02 dessa sexta-feira. E aqui tá um dia xexelento, como diria o Zé Paulo, viu, Pedro? 9 graus marcando os termômetros por aqui, chovendo o dia inteiro nessa sexta-feira aqui em Pequim. E o tempo por aqui é meio maluco, igual São Paulo. Tem dia que começa com 15 graus e à noite tá fazendo 25 graus. Ontem, por exemplo, no horário do Jornal Gente, era 8 horas da noite aqui em Pequim, os termômetros estavam marcando 25 graus. E tem dia que está marcando 14, 15 graus, então a temperatura aqui é como São Paulo. Um dia faz frio, outro dia faz calor. Hoje por aqui está chovendo bastante, os termômetros estão lá embaixo, marcando 9 graus. E diferente do Brasil e de outros países do mundo, aqui na China, os chineses não comemoram a Páscoa como um feriado tradicional, porque a Páscoa, a gente sabe, é uma celebração cristã. Aqui na China, o cristianismo é praticado por uma minoria. E quais são as religiões mais praticadas aqui na China? Taoísmo, budismo, confucionismo. Então a Páscoa não é comemorada por aqui hoje, todo mundo trabalhando. Mas o próximo feriado, sabe qual é aqui na China, Pedro? Qual é, Maju? Dia do Trabalho. Aqui os chineses então comemoram também. 1º de maio tem, só que no Brasil são quantos dias? Você vai cair numa quinta, né? Então é quinta, sexta, sábado, domingo para quem pode emendar. Aqui são 5 dias de feriado, porque o que acontece? Os chineses, eles não têm férias de 30 dias. Então, o que o governo faz? Eles pegam esses feriados e aumentam os dias, colocam ali uns dias a mais para os chineses poderem curtir, para poderem viajar, para ter ali um consumo doméstico, no comércio, nas viagens, enfim. Então, no dia 1º de maio, aqui eles chamam de feriado de maio, e é um feriado prolongado de férias, que vai durar do dia 1º até o dia 5, então, com o objetivo mesmo de fazer os chineses viajarem, gastarem um pouquinho mais de dinheiro. Então, o próximo feriado aqui só é no dia 1º de maio. O último foi dia de finados, que eles comemoram no dia 4, 5 de abril. Eu já estava aqui em Pequim, foi bem interessante, pude ir a um templo e ver como eles comemoram esses dias de finado. Eles levam muito a sério como uma forma de reverenciar mesmo os mortos, as pessoas que já foram embora. Eles vão limpar os túmulos, levam flores, levam comida nos túmulos. É um feriado também muito importante, mas aqui hoje, dia normal, próximo feriado, então só 1º de maio aqui na China. Então você tá trabalhando na Páscoa, que é nosso feriado aqui, pede folga de 5 dias aí, Maju. Ninguém tá ouvindo aqui, ó. Você já fala Não, que eu já tô programando uma viagem já, viu? Vou para Xangai nesse feriado. Aí, ó, tá isso aí. Aproveita o feriadão de Xangai aí. Ó, o pessoal da escala da Rádio Bandeirantes. Eu vou para Xangai, mas eu vou estar aqui na Rádio Bandeirantes também. A gente tem que aproveitar, né? Não, com certeza. Ô, Maju, qual que é a notícia do momento aí? O que você separou para nós aí nesse início de conversa? A Maju vai ficar um tempinho, quanto ela puder, claro, conosco hoje aqui no Pulo do Gato, para contar essas curiosidades. Até estimulei o ouvinte a fazer perguntas aí sobre curiosidades que tenham sobre a China para a nossa repórter Maju Arruda Leite. E aí, Maju, qual que é a notícia do momento por aí? Pedro, vou trazer de destaque hoje a entrevista coletiva do embaixador, o secretário do Clima e Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, que é o presidente da COP, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025, que vai acontecer no Brasil esse ano, do dia 10 até o dia 21 de novembro. Então, é um evento muito importante e o presidente da COP, como eu disse, o embaixador André Corrêa do Lago, veio até aqui a China para fazer o quê? Para ouvir os principais atores da negociação de mudanças do clima sobre o que eles estão pensando, quais são as perspectivas sobre a COP 30. Então, ele está fazendo uma série de consultas com os países chaves e, claro, a China é um dos países chaves, tem um destaque, especialmente depois da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um tratado internacional em que 200 países concordaram em trabalhar juntos para limitar o aquecimento global, e o presidente Donald Trump, logo no primeiro dia em que ele assumiu
a presidência dos Estados Unidos, ele retirou os Estados Unidos desse Acordo de Paris, o que foi um recuo muito grande, né? Porque os Estados Unidos têm um papel muito importante, tanto financeiro quanto também é um dos maiores poluentes, emissores, né, de poluentes. Então, aqui nessa coletiva de imprensa, o embaixador deu um pouco mais de detalhes sobre o que ele está fazendo até a COP30 e falou também sobre a posição da China, especialmente depois desse recuo dos Estados Unidos. Eu separei um trechinho para a gente ouvir do embaixador e presidente da COP, André Correia do Lago. Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, sobre a importância do papel da China nessa COP, especialmente com o recuo do governo americano, e qual a importância do senhor estar aqui na embaixada hoje aqui da China. A China é um parceiro do Brasil muito, muito próximo nas negociações de mudança do clima. E o que tem acontecido é que esse ano, sobretudo, né, com a decisão dos Estados Unidos, do governo americano de sair das negociações e também com uma grande preocupação, porque certos países europeus estão com grandes preocupações na questão de defesa. Então há uma percepção, muitos analistas considerando que os países desenvolvidos estão menos envolvidos, né, na discussão de mudança do clima do que em outros anos. Então, nesse contexto, o que a gente chama de sul global pode ter um papel muito maior ainda nessas negociações, sobretudo para mostrar ainda mais ambição e mostrar soluções para o combate à mudança do clima. Então, eu estou aqui na China, porque o governo chinês é provavelmente um dos governos que mais está convicto de que investir na transição de baixo carbono é um excelente investimento, melhora a vida das pessoas e tem permitido vários setores na economia chinesa crescerem muito e aumentar suas exportações. O Brasil também tem essa convicção, portanto, são dois países aliados em acreditar que o combate à mudança do clima é de grande interesse para o crescimento econômico dos países. E Pedro, quando ele diz que a China abraça a economia de baixo carbono, é também muito importante porque a China foi responsável por criar um elemento todo de dinamismo na economia chinesa, inclusive nas exportações. Eu também questionei em relação ao embaixador o que ele tem ouvido, né, tanto do governo chinês e da sociedade chinesa. Ele está aqui há uma semana justamente para falar sobre isso. E ele disse que essa semana aqui para o governo chinês está muito concentrada, claro, sobre a questão da guerra comercial e que o presidente disse que o objetivo na conversa era justamente conversar com o governo chinês para entender como a COP pode contribuir para melhorar o ambiente internacional. E a resposta do governo chinês é que é necessário fortalecer o multilateralismo como uma forma de resolver esses grandes problemas internacionais. Muito bem, a Maju Arruda